Olá, começando então mais um episódio do nosso Jurídico em Foco. Hoje a nossa convidada é a doutora Ângela Ribeiro, nossa advogada do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de São Leopoldo, que atua na área civil. Então hoje nós vamos tirar todas as nossas dúvidas relacionadas, principalmente a casamento e seus regimes, assim como união estável também. Também divórcio, a guarda de filhos e pensão alimentícia. Então, eu gostaria já de deixar que todos aí possam observar, participar, trazer perguntas, que a nossa doutora estará, com certeza, aí tirando todas as dúvidas no decorrer da sua apresentação aqui. Quero dizer que a doutora Ângela é uma profissional extremamente dedicada ao seu trabalho, que trabalha conosco aqui já há algum tempo e tem feito um trabalho de excelência junto à nossa categoria. Essa área do direito é uma área bem complexa, e que o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários, de forma a dar assistência aos seus associados, tem a doutora Ângela como nossa parceira. Cabe destacar que é uma das poucas entidades que eu conheço, sindicais, que disponibilizam esse trabalho aos seus associados e seus dependentes, sem nenhum custo aos seus, além daquele de ser associado ao sindicato, que na verdade não é custo, é um benefício. Então, uma boa noite a todos, já quero passar a palavra para a doutora Ângela, fazer suas apresentações e já entrarmos no nosso primeiro ponto aí, que é o casamento, seus regimes e união estável. Boa noite, doutora. Seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, presidente. É um prazer estar aqui dentro dessas inovações que o sindicato está trazendo hoje, que é para crescimento, realmente, e eu tenho certeza que os associados estão muito satisfeitos com essas inovações de conhecimento, porque conhecimento é tudo, Para todas as partes da nossa vida, é importante ter o conhecimento. Então, saúdo todos os associados dessa entidade querida, maravilhosa, uma família exemplar, todos os colaboradores aí. E eu sempre digo para os associados, é o sindicato de vocês, E é isso aí, uma boa noite a todos. Vamos começar, então? Eu já estou louca para falar, Coisa boa isso. Doutora, muitos têm dúvidas relacionadas a casamento e seus regimes, Porque hoje, quando a gente vai fazer esse ato jurídico, que não deixa de ser um ato jurídico, além de ser um ato sentimental, cerimonial, enfim, é um ato jurídico, que é o casamento. Eu gostaria que a senhora decorresse quais são hoje os regimes de casamento e as uniões estáveis, e o tipo e os formatos de união estáveis, que hoje é possível se fazer e quais as suas consequências jurídicas para elas. Certo. Quando as pessoas casam, elas não são alertadas quanto a isso. E isso é uma parte muito importante, porque vai incidir sobre os bens que aquele casal ou tinha antes do casamento, ou vai passar a construir durante o tempo do casamento. Então, nós temos como regime a comunhão universal de bens, que é aquele tipo de regime antigo que os nossos pais, os nossos avós, na época, era esse regime que era o oficial, que tudo que tinham antes do casamento, as duas, o homem e a mulher, ele e mais o que vieram a construir durante o tempo em que ficaram casados, tudo é dividido meio a meio. Não importa de onde vem. Se vem de herança, se vem a título gratuito, não importa. Essa é a comunhão universal de bens, que hoje é poucos que usam, O mais usado é o nosso regime oficial atual, que é o regime da comunhão parcial de bens. Esse regime, ele vai do início da união até o final da união. Tudo que for construído neste período, do início ao final da união, é dividido metade,
tá? 50% para cada um. Só não é dividido, e aí tem um porém, tudo que vem a título gratuito. Herança, se um deles ganha um carro num sorteio, é daquela pessoa, né? E isso não se comunica com o restante do patrimônio, tá? Se for depois para um divórcio, também as dívidas são divididas além do patrimônio em si, certo? Depois nós temos a separação total de bens, que aquela em que os dois, o casal, opta por esse regime, separação total de bens. Essa, cada um tem o seu patrimônio, cada um administra o seu patrimônio. Tá? Depois nós temos a separação obrigatória de bens, que é aquela que as pessoas maiores de 70 anos são obrigados, se forem casar, são obrigados a optar por essa separação total de bens. E por isso ela é obrigatória, tá? E tem a separação de aquestos, que seria aquela que cada um teria o seu patrimônio, tá? Vão administrar o seu patrimônio, essa não é quase usada, né? Mas eles vão administrar o seu patrimônio, cada um deles, patrimônio individual, e tudo que for comprado durante o tempo em que passam a viver juntos, isso se transforma em patrimônio comum, a ser dividido. Eu acho que nós poderíamos pegar, né, doutora, como exemplo, talvez até para a gente dar continuidade no nosso bate-papo aqui, então, aquela que é recorrentemente mais usada, né, que é a maioria do pessoal que é a comunhão parcial de bens, né? Então, que é aquela onde as pessoas passam a dividir, vamos dizer assim, a partir do momento da união, né? Aquilo que teria anteriormente a essa união é de cada um, mas a partir daquele momento da construção da união, tudo que construírem no decorrer da vida, em eventual divórcio, que é o que nós vamos tratar na sequência, deverá ser dividido. Então, pegando como base esse regime de casamento, chega um momento em que né, o casal se desentende, né, há uma situação jurídica a ser resolvida, que é através do divórcio. Eu gostaria que a senhora decorresse com relação a isso, em caso de não ter filhos e depois em caso de ter filhos. Certo. O divórcio hoje tem inovações, né? Antes nós fazíamos separação e depois de um ano entrávamos com o divórcio. Hoje tem duas coisas. Através de uma emenda constitucional, o divórcio passou a ser direto. Não importa o tempo, não importa quanto tempo estão separados, não importa se entra com divórcio direto. Não quer dizer que não tenha separação judicial. Tem, se o casal optar por querer... Não, eu quero me separar primeiro porque eu quero ver como é que as coisas vão se resolver. Por quê? Porque a separação eu posso voltar atrás e voltar a conviver com aquela pessoa. E o divórcio não mais. O divórcio, ele rompe totalmente o vínculo matrimonial. Então, com o divórcio, dentro do divórcio, se discute várias coisas, tá? Antigamente se discutia quem é que tem culpa de haver o divórcio. Hoje não se discute mais. Não importa mais isso. Abandono de lar. Muitas pessoas chegam para mim, mas ela abandonou o lar, né? Porque eu estou acostumada mais a atender homem, né? Ela abandonou o lar. Não tem mais isso, tá? Adultério, ela me traiu. Não tem mais isso. Antigamente, essas hipóteses faziam com que a pessoa que fez isso, que teve culpa na... Doutora, eu acho que acabou desligando seu microfone. Deu. Começavam, então, as pessoas que entravam com o divórcio e a separação chamavam atenção para essas hipóteses porque elas teriam um ganho, um percentual de ganho no patrimônio, né? Então, se provava a culpa. Hoje,
tem uma inovação maravilhosa. Se tu entrar com pedido de divórcio, se a mulher entrar, tá? Não quero mais estar casada. O juiz não precisa mais ouvir o homem. Ele simplesmente determina o divórcio. Por quê? Se uma das pessoas não quer mais continuar com o casamento precisa de duas pessoas, né? Um homem e uma mulher e uma mulher, um homem e um homem, né? Hoje tem casamento para o mesmo sexo. Então, então é isso. Uhum. Tá? E no caso da guarda dos filhos, daí, doutora, como é que fica? Tá. Aí no divórcio se discute bens, partilha de bens, por isso a questão dos regimes, né? Cada regime tem uma forma, né, que vai ser dividido e vai haver a partilha de bens. Se discute a questão dos filhos. Quem é que vai ficar com os filhos? Aí nós temos a guarda, né? Quem é que vai ficar com a guarda dos filhos? Tá? Então, tem o ECA, que diz, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que a criança tem que ficar no lugar que melhor ampare ela, né? Então, é feito todo um estudo social para ver onde essa criança pode ficar. Acontece casos em que, separados, o casal, a criança ficou com a mulher. Já tem 6, 7 meses e está com a mulher, a criança. Então, a guarda já foi institucionalizada na mulher. Então, não há por que trocar, porque a criança ela tem que sentir o menos possível esse rompimento, né? Esse rompimento do casamento. E a guarda, ela pode ser compartilhada, atentos aí, compartilhada não é alternada. Compartilhada, o nome diz, compartilhamento entre o homem e a mulher, entre os pais, né? Os pais têm que decidir juntos o que vão fazer para o filho. Tá? Isso é guarda compartilhada. Não é 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro. Isso é alternada. Isso o nosso tribunal daqui do Rio Grande do Sul não aceita. Tá? Porque a criança tem que ter um porto seguro, né? Depois nós temos a unilateral. Uma coisa, na compartilhada, que hoje é a principal, hoje essa tem que preponderar. Tá? Só que para existir essa guarda compartilhada, o casal tem que se dar bem, tem que conversar, tem que ter um diálogo bom, senão não tem como se acordar ou o juiz determinar uma guarda compartilhada. Depois nós temos a guarda unilateral, que é essa que eu estava falando há pouco, quer dizer, fica um tempo já com a mãe, fica um tempo já com o pai. A separação já tem 6 meses e a criança já está lá com o pai ou com a mãe. Quando tu entra com o processo, automaticamente o juiz vai dizer, onde ficou a criança? Ah, ficou com o pai. Bom, então fique lá com o pai, por hora ele vai ficar lá com o pai. Tá? Depois vai ser feito estudo social para ver onde seria o melhor lugar, vai ser ouvida a criança também, certo? Então, a compartilhada e a unilateral. São essas as duas. Doutora, na verdade, ninguém casa para separar, né? Ou de se divorciar. Todo mundo casa com o objetivo de construir uma relação, construir um lar, construir uma família, enfim, construir patrimônio. E, ao mesmo tempo, também criar os filhos em conjunto, aquela coisa toda. Mas isso são das relações humanas, né? A questão da separação, do divórcio. Mas uma coisa que a gente sempre tem que se atentar e orientar, de certa forma, aqueles que a gente pode, né, que é que a gente tem que procurar fazer com que a criança envolvida sofra o menos possível nessa relação, né? Exatamente. E muitas pessoas, às vezes, confundem, por alguma questão até mal resolvida entre o próprio casal, os filhos acabam ficando numa linha de fogo, né? O pai contra a mãe contra o pai, e isso é muito prejudicial para a criança. Então, juridicamente, é muito melhor, então, pelo que a senhora está nos explicando, é que
seja minimizados qualquer tipo, né, vamos dizer assim, de conflito, né? Porque melhor é tentar resolver onde a guarda compartilhada, né? E muito tu colocou bem aqui, compartilhada não é alternada, né? Compartilhada é o tomamento de decisões em conjunto, mas para que isso aconteça precisa haver um diálogo mínimo, né? Necessário com relação às crianças. Eu aqui queria deixar primeiro já um agradecimento aqui, boa noite ao Mário Bonato, que está na nossa live aí também, ao nosso associado, os nossos associados que estão entrando aqui na nossa live, o Sidney, que é o nosso sócio rodoviário aposentado, utiliza muito o serviço da doutora aqui no sindicato, o Sebastião Adoliri, também nosso sócio rodoviário aposentado, também nosso grande amigo aí, associado. Que utiliza... O Leonardo Silva aqui, que é um trabalhador da Ativa, que é técnico da segurança do trabalho, hoje engenheiro de segurança do trabalho, muito obrigado pela participação, e a gente quer deixar aqui também o nosso chat à disposição para que vocês possam também fazer perguntas e tirar as suas dúvidas, que a doutora Ângela aqui é o nosso capital jurídico hoje, nós precisamos utilizar do todo o conhecimento e experiência dela para que possa também tirar todas as dúvidas da categoria. Bom, vamos lá então, doutora. Aí também tem uma questão que após o casamento, instituído o regime, né, ocorre o divórcio, a questão da guarda dos filhos, que a senhora muito bem aqui colocou. Aí também, né, tem a questão da pensão alimentícia. Como é que fica isso, doutora? Na guarda, presidente, seria interessante nós falarmos do convívio, porque tu disse muito bem, o casamento, ele é indissolúvel na sua essência, porque tu disseste bem, né? Como bom estudante de direito, tu disseste que o casamento, ninguém casa para divorciar, né? Tu casa para constituir uma família, né? Para ter filhos, enfim. Então... Deixa eu fazer uma parte aí, doutora, até porque a gente costuma muito, às vezes, aqui acompanhar algum atendimento seu. Em muitos casos, inclusive, a doutora conseguiu reverter aí alguns divórcios, algumas separações aí, e resolvendo aí a questão, né? Às vezes até atuando como conselheira, né, doutora, para poder reorganizar essas famílias aí, que às vezes falta um pouco de conversa, muitas vezes, né? Então, a doutora, além de juridicamente representar muito bem a nossa categoria nessa área, também ajuda aí diversos casais, às vezes até, né, por uma questão até dos filhos, até do convívio próprio, às vezes falta uma conversa, né, reativar muitos relacionamentos, e muitos, inclusive, de forma muito exitosa, se perduram até os dias de hoje. Então, só queria fazer esse reparinho aí, doutora. Sim. Mas essa, presidente, o caminho do advogado que opta por essa área. Não é a mesma coisa, se diz assim, não é a mesma coisa de alguém vem para tratar de um terreno, de uma casa, depois cada um vai para o seu lado, ninguém mais se vê. Podem brigar, ser um processo litigioso altamente de briga, né? De bastante litígio, mas cada um vai para sua casa. Só que no processo de família isso é diferente. As pessoas têm filhos, vão continuar se vendo, vão continuar tendo que educar o filho, né? E a questão da convivência é uma coisa muito importante. Antes, e por nós advogarmos mais para homem, né? Antes se chamava isso de visitas. Então, o homem, ele era muito prejudicado, porque o filho, ele ficava um fim de semana e dava 2 fins de semana no mês. Como tu vai educar uma criança em 2 fins de semana no mês? Então, ele não estava exercendo seu papel de pátrio poder, não estava.
Então, hoje, a gente faz e eu sou chata nisso, ali eu digo assim, ó, tu vai ver o teu filho, sim, mais vezes. Tu vai ajudar o teu filho a fazer lição. Tu vai ajudar o teu filho tu vai dormir com o teu filho, tu vai conversar com o teu filho. E hoje se diz não mais visitação, se diz convívio, né? Então, é interessante esse convívio com o filho, de poder, 2 vezes na semana, poder ficar com o filho, poder conviver com ele, ver como é que ele está no colégio, olhar o caderno, ajudar a fazer a lição, dormir com ele, contar histórias para ele ao dormir. Então, isso é muito interessante. E mais um fim de semana alternado, né? Poder ficar 2 dias, nem que seja só para dormir. Eu sei que a escala do motorista é uma escala difícil, a gente sabe disso. Mas que ele possa conviver mais tempo com o filho, que ele possa fazer parte da vida do filho, né? Isso é muito importante. Então, eu bato muito em cima disso, sabe? De que ele possa conviver mais. Eu digo, qual é os dias da semana que tu quer ficar com teu filho? Eu tenho terças e quintas. Então, terça e quinta tu vai ficar com teu filho. E tu vai ouvir, contar histórias, tu vai fazer, porque é essencial isso. Porque senão, como que vai ser no futuro? Tem muita gente se separando, se divorciando, e aí? Então, a convivência é uma coisa muito importante. Tá? É mais importante que eu acho que é mais importante que guarda, porque não importa com quem vai ficar guarda, importa que tu vai continuar a ter a tua convivência com teu filho. Doutora, dá mais um recadinho aqui para a turma que está entrando aqui, né? O Rian e o Abade, né? O pessoal está dirigindo rumo a Pinhal e está nos acompanhando aí, né? Um abraço para os companheiros que estão acompanhando. Doutora Kátia Mertz, também nossa parceira aqui no Direito Previdenciário. Obrigado pela participação. E quem puder participar, vamos participando, pessoal. Doutora, também tem outra situação que eu acho que era interessante a senhora falar, até porque isso é tema, muitas vezes, de dúvidas da nossa categoria, e chega um momento em que essa criança, que eventualmente, eu falo mais pela questão econômica, né? Porque todo mundo sabe que tanto pai quanto mãe têm a sua responsabilidade dividida, né? E devem compartilhar de momentos juntos, não só nos momentos bons, mas também em alguns não tão bons assim com os filhos, né? Porque, que nem bem a doutora disse, imagine um pai ou mãe, né? Independentemente de quem seja, fique somente um fim de semana com essa criança. O que vai se fazer nesse um fim de semana? Tu não vai poder educar, tu não vai poder ter nenhum tipo de relação um pouco mais pedagógica, tu vai só dar carinho e mimo, né, doutora? E acaba não dando tanto atenção assim que deveria ser dada na questão de costumes, na questão de educação em si, né? E isso realmente é muito prejudicial, tanto para os pais quanto para a própria criança. Mas chega um momento que essa criança ela acaba crescendo, né, doutora? E há um estereótipo aí, que eu gostaria que a senhora pudesse desmistificar, relacionado à cessação do pagamento da pensão alimentícia, que é o chamado exoneração, né, da pensão alimentícia. Em que casos, quais são em que momento se pode pedir, então, a exoneração da pensão alimentícia? Lembrando que pai ou mãe, né, independentemente da idade do filho, ainda continua sendo pai ou mãe, né? Não quer dizer que se exonere a pensão, mas que não possa ajudar de outras formas. Eu gostaria que a senhora pudesse decorrer relacionado a esse tema, que também é um tema de muita dúvidas, né, dos nossos colegas aí rodoviários que buscam um atendimento especializado como o seu. Sim. Bom, a pensão alimentícia é um valor destinado a menor de idade, menor de idade e maior também, mas ao filho em si. Então, num primeiro momento, menor que não tem condições de prover o seu próprio sustento. Depois, maior que esteja estudando, tá? Pode ter mais de 18 anos, desde que comprove que está estudando, ele vai ter direito à pensão alimentícia.
e não, ele está estudando e também não tem renda própria que possa lhe dar a possibilidade de se sustentar. Bom, só que essas duas situações diferem. Por exemplo, uma exoneração de alimentos é para o pai vai dizer assim, não, ou a mãe, né, não precisa mais dos alimentos, porque ele já trabalha, ele não está estudando, tá? E ele já tem capacitação de ensino ou qualificação com algum curso que ele pode trabalhar e se sustentar, tá? Enquanto ele não estiver trabalhando, é muito difícil tirar a pensão alimentícia, tá? Enquanto não estiver trabalhando. Tá? Isso independentemente da idade, doutora? Independente... porque tem o direito de auxílio, né? Que o pai tem o dever de auxílio. Então, assim, é muito... Ele vai, por exemplo, eu já tive casos assim que a gente entra, tá tudo certo, vamos tirar a pensão. E a alimentada diz, não, mas eu tenho problema sério de depressão, eu fico dentro de um quarto, eu não consigo sair, eu tentei trabalhar, não consegui, entende? Então, são situações, o direito vive de situações, cada caso é um caso a ser avaliado. Sim. Tá? Mas, a princípio, é importante se dizer, tudo é judicializado. Não pensa que eu tenho uma sentença para dar 20% de alimentos para o meu filho. Completou 18 anos, já acontece bastante, eu paro e não vou mais pagar, porque ele fez 18 anos e eu não preciso mais pagar. Não é bem assim. Extremamente... É obrigado a entrar na justiça e pedir a exoneração. Só vai valer a exoneração não da entrada do pedido na justiça, mas do momento em que o juiz der a sentença definitiva ou no momento que ele der uma liminar. Porque às vezes o caso é tão... O indivíduo já está trabalhando, ganhando mais que o pai ou mais que a mãe, então consegue provar essa situação, o juiz já dá de liminar. Já aconteceu várias vezes para nós, né? Extremamente importante, doutor, esse seu alerta, porque só o fato do filho ou da filha completar a maioridade não quer dizer que não se continue pagando a pensão, até porque ela foi deferida por uma decisão judicial, né? Exatamente. E para que ela possa deixar de, vamos dizer assim, de ter esse efeito somente através de outra decisão. Exatamente. Então, caso contrário, a pessoa não pague ou deixe de pagar de forma voluntária, isso poderá acarretar, inclusive, a prisão, na prisão, né? Que é a prisão civil, que é a única modalidade de prisão, né? Fora do Código Penal, em que há a possibilidade de se prender aquele que não está cumprindo com a sua obrigação da pensão alimentícia. Acho que era importante a senhora também fazer essas análises. E outra coisa importante também, ó, se a criança é menor, contra menor não corre prescrição. Então, assim, ó, eu deixo de pagar alimentos hoje, o meu filho tem 2 anos, tem uma determinação judicial, eu deixei de pagar alimentos, ou eu paguei um valor a menor de alimentos, tá? Contra essa criança não corre prescrição. Eu posso entrar com cumprimento de sentença e exigir essas diferenças desde lá onde ele parou de pagar ou ele pagou parcial. Eu não, só depois da maioridade que aí tu tem os 2 últimos anos que tu pode pedir, não mais. Mas criança menor, eu posso pedir todo o tempo. Às vezes dá uns valores, eu já fiz bastante processo nesse sentido, às vezes dá uns valores bem altos, as pessoas, mas eu paguei. Tá, mas aí tu ou aumenta o salário mínimo e eles não botam o aumento, que isso é uma coisa importante, aumentou o salário mínimo, tu paga sobre o salário mínimo, tu tem que registrar o aumento no valor da tua pensão. Doutora, e a pensão alimentícia, ela, nesses casos que a senhora está tratando, que nem a senhora disse que não há prescrição nesses casos, né?
Digamos que, até para fazer um exemplo prático aqui, digamos que essa criança tenha 5 anos, até o 5º ano, o pai ou a mãe, porque a mãe também pode pagar pensão, né? O Sim. pai ou a mãe deixou de pagar e, sei lá, quando a criança estiver com 10 anos, então, e caso não foi acionada a justiça, pode entrar na justiça e buscar esses últimos 5 para trás, ou enfim, o tempo, né, que a senhora disse aí. Pode, todo esse tempo, com juros e correção. Mas digamos que, sei lá, dê um valor exorbitante, não tenha como o indivíduo pagar numa vez só, há possibilidade de penhorar algum bem para que ele possa... Não, esse tipo de processo, porque assim, ó, o 528, ele é claro, ele tem 2 tipos de cumprimento de sentença. Antes a gente chamava execução, hoje é cumprimento de sentença, certo? Então, no cumprimento de sentença, que é onde tu tem um título, que é uma sentença, e tu entra para fazer cumprir essa sentença, então, quando tu tem 2 formas, ou tu entra sob pena de prisão, que seria dos 3 últimos meses para trás. Eu entro agora em junho, eu vou pedir o mês de maio, o mês de abril e o mês de março. Eu posso pedir esses 3 últimos meses. Isso é sob pena de prisão. Quando for mais meses, é sob pena de penhora de bens. Aí, gente, pode penhorar dinheiro nas contas, tá? Pode penhorar fundo de garantia, pode mandar bloquear carteira de motorista, passaporte. Aí tem toda uma gama de possibilidades. Porque a prisão ela é uma forma coercitiva de tu fazer o indivíduo pagar, né, doutora? Exatamente. Nesse caso, né? Mas não quer dizer que, por exemplo, se o cara lá foi demitido da empresa, tem uma rescisão de contrato para fazer, né? A parte da pensão provavelmente vai ser destinada para os alimentos, né? Sim. Dessas verbas rescisórias, né? Enfim, se tiver qualquer outro bem, um veículo, alguma coisa no nome dessa pessoa que não seja a sua única casa, enfim, também há a possibilidade de buscar essas diferenças, né, doutora, judicialmente? Sim, sim. Tá. Então, é para vocês verem, pessoal, a importância... O que o Leandro está dizendo aí, ó. Vamos ver se... O Leandro está colocando para nós aqui. Estive conversando com a doutora Ângela, meu filho completou 18 anos em agosto e ela me aconselhou a ele ter uma conta no nome dele para passar a ser depositada a pensão direto no nome dele. Por quê? Então, eu não sei qual é a situação, eu não me lembro do Leandro, tá, Leandro? Mas assim, ó, teu filho estuda, ele está fazendo algum curso, ele já trabalha, né? Se ele estuda, se ele já trabalha, e provavelmente ele mora com a mãe. Então, o que acontece? Desde pequeno, começam a depositar as pensões em nome da mãe. E aí, muitas vezes, essa mãe, ela não trabalha, ela não faz nada, e o filho já tem maioridade, já tem uma vida, já às vezes até já trabalha, faz bico, faz alguma coisa, e aquele dinheiro fica para a mãe. Então, ele mora com a mãe e ele fica sem jeito de dizer para a mãe, não, sabe, eu não vou querer mais essa pensão. E nesse caso, perdeu o objeto da pensão, né? Porque a pensão é alimentícia, é alimentando, não é para o cônjuge, né? Ex-cônjuge, no caso. Sim, mas no caso do Leandro, eu acho que ainda não pode, porque o menino completou 18 anos e não trabalha. Ele pode nos informar aí, mas ele não trabalha. Mas se trabalha, Leandro, pode ir lá que a gente já faz alguma coisa, mas eu acredito que ele não trabalha. Para mim, não fazer, porque ele não trabalha ainda. Esse é o caso que nós estamos tratando de exoneração de pensão alimentícia, né? Mas também tem outra situação, doutora, que há uma possibilidade de revisão, né, dessa pensão, dos valores que estão sendo pagos. Em que situações podem ser revistas esses valores, né? Em que hipóteses pode se movimentar o judiciário para que seja revisto o eventual valor que está sendo pago? Gostaria que a senhora deixasse bem claro isso.
A pensão alimentícia, ela é definida, ela é determinada pelo juiz, levando em conta dois pontos, tá? Seria o princípio da necessidade com a possibilidade. O que é isso? A necessidade é o que essa criança necessita para ter comida, se vestir, calçar, ter lazer, ir na escola, essas coisas todas que envolve o pai e a mãe. Não é só um dos dois, certo? Os dois têm deveres com esse filho, seria 50% para cada um, certo? O que é isso? Necessidade, o que ela necessita. Por exemplo, uma criança que não tem problemas de saúde, ela vai necessitar menos do que uma que tem vários problemas de saúde. Tá? Em proporção ao que o pai ganha ou que o alimentante, quem vai pagar os alimentos, ganha. Não adianta o filho pedir judicialmente um salário mínimo para um pai que ganha um salário e meio. Ele não vai ter condições de suprir as suas necessidades, né, básicas com meio salário mínimo. Né? Então, é isso, não adianta... Tudo é feito de acordo com o equilíbrio das duas partes. Sim. Tá? Bom, quando tu entra com uma revisão, é porque quando foi feito o processo, que foi determinado o percentual para esse alimentante pagar, a situação desse alimentante era uma. Hoje, a situação desse alimentante é outra. Então, ele não aumentou a renda, ele diminuiu a renda dele, ele não enriqueceu. Se ele enriqueceu, eu também posso entrar e posso pedir, porque eu vou provar que a situação dele melhorou daquela época que foi determinado alimentos para agora. Então, agora ele tem uma situação bem melhor, ele tem uma casa, ele tem um carro que ele não tinha antes, ele trabalhava... como servente pedreiro, hoje ele trabalha no comércio, né? Então, a vida dele melhorou, o salário dele melhorou, então ele vai ter que dar um pouco a mais para o seu filho, certo? Caso também de minoração. O indivíduo tinha um bom emprego numa empresa no polo petroquímico, ganhava um bom salário, posteriormente ele ficou sem o emprego, tá? Perdeu a casa no financiamento que tinha, não pôde pagar, hoje está morando de aluguel, aumentou os deveres dele e os valores a pagar. Então, como eu te disse, no direito, cada caso é um caso, tem que ser avaliado dentro da realidade daquelas pessoas, né? Não, muito bom. Eu acho que assim, a gente está conseguindo aqui trazer muitas dúvidas que a gente, de forma também, são as dúvidas mais comuns, né, das pessoas que hoje procuram um atendimento jurídico, né, relacionado a direito de família. É claro que para ter com cada caso é um caso, para ter um atendimento especializado, onde se debruce por determinado tema, é importante, né, que se houver essa necessidade, que venham consultar, então, com a doutora Ângela, aqui no sindicato, né, e possam também, né, utilizar desse serviço que o sindicato disponibiliza de forma gratuita para o seu associado. É uma das poucas entidades sindicais que eu conheço em que a gente tem um serviço especializado como esse. Acho que é a única, viu? É a única, eu acho. Pode dizer única porque tu não estás mentindo. É a única. Porque realmente, tudo quando se trata de direito civil, realmente é bem oneroso, né, doutora? Então, o sindicato trabalha já com a doutora Ângela em parceria de um bom tempo, e a gente sempre se preocupou em dar esse atendimento para o nosso associado, para o seu familiar, de uma forma que, muitas vezes, o trabalhador está naquela situação, muitas vezes até de desespero, né, doutora? Chega uma intimação, chega
um cumprimento de sentença, e agora, o que eu faço? Né? Vem aqui no sindicato que a doutora Ângela certamente não faz milagre, né, doutora? Até porque sou um advogado, né? Mas certamente vai dar uma orientação jurídica e, eventualmente, uma defesa, né, para esse tipo de caso. E aí, pegando o teu gancho, presidente, só um detalhe, assim, eu acho muito importante isso, tá? Que eu sempre digo para eles, vocês têm um atendimento VIP aqui, porque a gente atende e dentro daquela mesma semana a gente ajuiza a ação. E não só isso, não fica nada aí em cima da mesa para fazer daqui a um mês, daqui 2 meses. A gente faz dentro daquela semana. Qualquer, eu não digo qualquer com menosprezo, mas pela questão, qualquer advogado, independentemente da sua, pelo fato de ser um advogado, enfim, com merecimento de estudo e da sua profissão, ele tem uma tabela a cobrar para ir numa audiência, por exemplo, né? Para ir numa audiência, tem advogados que cobram de 1 a 2 salários mínimos, né? Então, a gente faz todo esse trabalho, muitas vezes até de deslocamento, doutor, né? Do nosso associado até determinadas comarcas, onde tem aqui numa audiência, enfim, quantas audiências a senhora já participou em defesa dos nossos associados, né? Em outras comarcas, em outros municípios, onde nós prestamos um serviço. Então, o nosso rodoviário, ele está muito bem representado na área jurídica e tanto na área administrativa da nossa entidade, nessa entrega, né? Além dos demais benefícios. Então, e uma coisa que a gente tem que lembrar eles, que nós atuamos junto da Lei Maria da Penha, né? Porque tem várias pessoas que a gente está falando em família e tal. Então, tem vários aí, porque, na verdade, é um braço, né, da família, sim, do direito de família, isso, que é a questão da Maria da Penha, né? E o homem hoje, porque a maioria dos nossos associados são homens, né? O homem hoje está bem prejudicado com a Lei Maria da Penha. Claro que eu digo prejudicado, gente, mas assim, hoje está difícil, né? Porque, sei lá... Até para entrar nesse tema, doutora, inclusive, muitos associados têm nos procurado para esse atendimento contigo. Exatamente. Veja bem... Isso que eu quis frisar. O que a doutora está trazendo é uma grande situação. É claro que nós somos entusiastas da Lei Maria da Penha, tendo em vista o diverso número de feminicídios. Eu acho que o Estado do Rio Grande do Sul é um dos que mais matou mulheres, né? E é claro que as leis acabam sendo cada vez mais pressionando, rigorosas, esse é o termo, rigorosas com esse tipo de conduta. É claro que também dentro dessas questões há algum certo, até para proteção da própria mulher, e que está correto, há muitas situações em que o judiciário primeiro toma as medidas para depois o devido processo legal, até para uma questão de tentar resolver. Ele se livrar do problema, vamos dizer assim, né? Ele se livrar do problema, porque muitas vezes está bem nítido que não é bem assim. Exatamente. Né? A gente junta provas, mas não tem o que fazer. Mas assim, o meu intuito até não é esse de criticar ou não, mas assim, de pedir para o associado, os homens, tomarem cuidado, porque hoje é muito difícil absolver um homem de agressão contra a mulher, né? Pela Lei Maria da Penha. Tá? Muito difícil. Por quê? Porque ele não precisa ter prova, a palavra da mulher é o que vale, não precisa ter testemunha, não precisa nada. Se a palavra da mulher é coerente do início ao fim, sim, não tem muito o que fazer e acaba sendo condenado. Então, às vezes, é bom assim, ter um jogo de cintura, sabe? Sair de casa quando a coisa está meio feia, sabe? Sair de casa. Não, sabe? Porque tipo, eu estou fazendo tipo um alerta, tá? Para que os homens pensem nisso. E eu sei que tem vários aí que já tiveram esse problema e sabem que eu digo, não atende, não vai lá se tem que entregar o filho, manda o filho, fica espiando da janela, mas não vai lá na frente de casa, não. E tentam evitar o máximo que puder.
E se tem uma medida restritiva de aproximação, tem que cumprir, né, doutora? Tem que cumprir. Não adianta, eu vou lá em casa buscar uma muda de pena de ser pior. Eu vou passar lá na frente porque eu tenho que pegar tal coisa. Se a justiça determinou que é tantos metros de distância, tem que cumprir, sob pena de prisão, né, doutora? Tem que cumprir. Então, assim, eu separei. É claro que esse nosso jurídico em foco, hoje tratando ainda mais dessa linha do direito, que é o direito civil, direito de família, direito de sucessões, ele é muito amplo. A gente certamente não conseguirá esgotar tudo aquilo que a gente tem para dizer, ainda mais uma profissional do calibre da senhora, que tem muita experiência, tem muito estudo e tem muito profissionalismo na área. Mas eu destinei os 10 minutos finais aí, doutora, da nossa live, para a gente tentar falar um pouquinho sobre inventário e herança, que a senhora também é um trabalho que a senhora... Na união estável, a gente chegou a falar, que eu acho interessante para complementar isso aí, porque o inventário... Pode decorrer, doutora. Vamos pensar na união estável, né? Ok. Assim, ó, muitas pessoas chegam no sindicato e aí eu pergunto assim, tem casamento? Não, não tem. Tem união estável? Não, não tem. Como assim não tem? Não vive com ninguém? Eu vivo, mas não tem união estável. Então, assim, união estável é quando tu vive com alguém, certo? Sim. Sobre o mesmo teto, e hoje já há entendimento que não precisa ser sobre o mesmo teto. Desde que essa pessoa demonstre na sociedade, demonstre, em geral, que aquela pessoa ali é marido dela e ela é esposa dele, certo? Se seja reconhecida na sociedade como um casal, tá? Ô, Tatiane, querida, um beijo, querida. E se esse relacionamento é reconhecido dentro da sociedade como uma união, é uma união estável, independente dela ter documento ou não, certo? Aí me pergunto, tu pode fazer documento da união estável e tu pode, dentro desse documento, estipular o regime de bens que eu quero que prevaleça na união estável? Pode. Pode, porque tu vivendo sobre o mesmo teto com uma pessoa e na sociedade, mesmo que tu não viva sob o mesmo teto, mas na sociedade tu é visto como um casal, tu é reconhecido como um casal, tá? Já prevalece dentro dessa união, sem documento, sem nada, a comunhão parcial de bens, que é o nosso regime oficial. Certo? Bom, eu quero fazer um documento, doutora. Ok, vamos fazer um documento. Tu pode escolher o regime que tu quiser. Dentro desses regimes todos que a gente conversou aqui. Certo? Aí, ou tu faz um documento particular, vai num advogado, o advogado vai redigir um documento particular, vocês vão no cartório, vão assinar. Ali está caracterizada a união estável, com o regime de bens e tudo mais, certo? Aí eu quero fazer uma coisa, um documento mais específico, um documento mais forte. Faça um por escritura pública. Sim. Ali você vai definir tudo. Eu tenho um patrimônio, coloca lá todo o patrimônio que tu tem, que era antes de casar, antes de ter a união estável, certo? Então, essa união estável, ela tem todos os direitos que o casamento tem, todos, inclusive com relação à herança, certo? A única coisa diferente é que se tu não tem um documento que comprove essa união, como eu disse, esses dois tipos de documentos, quando existir um inventário, né, a gente somos seres imortais, mas enquanto estamos na carne, somos mortais o corpo. Então, se um deles morrer, tu vai ter que provar a tua união estável.
tu vai ter que levar testemunha, tu vai ter que levar um transtorno, né, que doutora? fez, né? Tu vai ter que levar toda a documentação para comprovar. Por quê? Porque não fez um papel. Se as pessoas de fato já convivem, né? Por que não fazer a documentação? Exato. Só para dar problema ali na frente. Eu gostaria de pedir, né, a todos que estão nos acompanhando no Jurídico em Foco, mais esse episódio, né? Estamos chegando a 54 minutos de live. Acessem nossas redes sociais através do QR Code no canto superior direito da tela, para que você fique ligado em todas as atividades do sindicato e também na nossa área jurídica. Temos o nosso site, os nossos canais, as nossas redes sociais, para que você possa acompanhar tudo aquilo que o sindicato vem desempenhando em prol da nossa categoria e em prol do direito coletivo. Doutora, surgiu uma dúvida aqui do Luciano, nosso associado, sou Luciano Raifram de Lima. Meus filhos trabalham frio, né? Ou seja, não deve ter registro na carteira. E não estão estudando, um já está casado e tem 19 anos, e eu pago ainda a pensão alimentícia. Tem como eu fazer a exoneração de pensão? Se provar tudo isso que ele está me dizendo, que o filho trabalha frio, não está estudando, tá? E o outro já está casado, se ele comprovar tudo isso, tira, exonera a pensão, sim, senhor. Olha aí, ó. Então tá aí, Luciano. Consultar com a doutora Ângela, quarta-feira aqui no sindicato, a partir das 9h30 da manhã. O Luciano já é velho conhecido. Né? Já tinha um processo. Um abraço, Noemi. Então tá, doutora, eu gostaria que a senhora, então, agora, nesses minutinhos que faltam, pudesse fazer suas considerações. Desde já, o sindicato, a nossa entidade, agradece profundamente o seu trabalho, que a senhora desempenha para nós aqui há um bom tempo. O seu trabalho não é porque a gente está na sua presença, mas é sinônimo de profissionalismo. A senhora desempenha um trabalho fundamental aqui, imprescindível para a nossa entidade. Nossos rodoviários associados que já puderam ter o privilégio de poder fazer uma ação junto com a senhora numa defesa, sabem do que eu estou dizendo. Então, não deixem os seus direitos ou, enfim, as suas dúvidas. Venham aqui no atendimento com a doutora Ângela, que, como se trata de direito de família, muitas vezes direito que deve ser tratado, né, de forma exclusiva entre o advogado, né, e a parte, é importante que você venha aqui para poder tirar essas dúvidas, né, e a doutora Ângela certamente vai atender vocês. Quero dizer que os atendimentos na quarta-feira aqui são bem disputados, a doutora tem chegado aqui no seu horário para atender e às vezes não tem horário para sair, devido ao grande fluxo de atendimentos que a doutora tem desempenhado. Espero que a doutora não queira um aumento aí, porque senão a gente não vai ter condição de poder pagar a doutora. Tá bem, pessoal? Então, vou deixar a palavra para a doutora Ângela e dizer, doutora, que não esgotamos ainda os nossos temas para discutir. A gente tem mais assuntos que vamos trazer numa outra oportunidade do nosso Jurídico em Foco. Tá bom. Bom, gente, eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui e falar sobre direito, que é uma das minhas paixões. Eu sou apaixonada. Eu sou tão apaixonada, gente, que eu consegui transferir essa minha paixão um pouco para o meu filho e ele está fazendo direito. Eu estou muito feliz por isso. Mas, assim, ó, eu quando entrei no sindicato, eu era muito imatura. Aí eu brigava muito, né? O coitado do Edson sofreu comigo, né? E ele teve aquela paciência que só ele tem, que ele esteja em paz com Deus. Verdade. E que ele tinha uma paciência imensa comigo. E eu cresci muito como pessoa dentro do Sindicato dos Rodoviários. Eu agradeço imensamente a vocês, a todos os associados que eu tive a oportunidade de atender e dizer que eu sou muito grata, sou grata mesmo por essa oportunidade que Deus me concedeu de poder atender os rodoviários ali. E poder ser útil, né? Porque a gente também, dentro do direito de família, a gente sempre tem que ter aquele jogo de cintura, de fazer as coisas mais no consensual, né?
E ali eu até disse, tem nos divórcios, nas separações, nas pensões e tudo que tem que resolver, é bom que a gente possa resolver isso de forma consensual, de forma amigável. Claro que isso nem sempre é possível, mas seria muito bom se isso acontecesse. Eu sempre digo, conversa, vê se tu consegue trazê-la aqui, para que a gente possa, então, conversar e fazer algo consensual. Porque as pessoas têm que se dar bem, têm que ser felizes, já que não deu certo com a família, se for divórcio, se for rompimento, né, de matrimônio, união estável, mas que seja uma coisa que os filhos possam ficar bem, né? Que é muito difícil. Eu digo sempre, olha, esse casamento é difícil, a separação é 1000 vezes mais difícil, né? Porque não é fácil, né? É que nem diz assim, até braço quebrado a gente sente falta quando ele melhora, né? Do gesso. Então é a mesma coisa. O casamento é isso, é uma coisa difícil, não é fácil, mas a gente tem que ter o jogo de cintura e tem que pensar nos filhos, sobretudo. Tá, é isso aí, eu agradeço muito a vocês e tomara que venham outras oportunidades, né, para a gente falar sobre direito. Muito obrigado, doutora Ângela, pela sua participação, obrigado a todos aqueles que participaram da nossa live, a Vanessa que está entrando aqui, o Adriano Sá também dando aqui fazendo seu comentário aqui, obrigado ao Sidney, a todos que entraram. A gente fica muito grato por todos vocês participarem e também ouvirem aqui da doutora esses esclarecimentos e da nossa parte do sindicato estaremos sempre aqui trazendo novas ferramentas para que vocês estejam cada vez mais inseridos no dia a dia da nossa entidade e dos atendimentos que o sindicato, então, oferece para a nossa categoria e para os nossos associados. Uma boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima Jurídico em Foco.